Oi, eu sou Fernando Oliveira, esse daqui é o Defesa Física e hoje eu vou falar sobre como funciona a terceira lei de Newton em seu conceito e como funciona a força normal, que é uma consequência da terceira lei de Newton. Vamos começar com a ideia. Se por acaso você der um soco em alguém, ou em algum lugar, numa parede ou algo do tipo, você vai perceber que a sua mão também dói. Quando você faz esse soco, na realidade você está aplicando uma força em algum lugar, mas essa coisa também está aplicando uma força em você, mesmo que ela nem se mexeu. Por exemplo, se você socar a parede, essa parede não vai vir para frente para te bater, mas você socando ela, você vai sentir uma dor na parte do seu punho. Nessa questão quer dizer que quando você está aplicando uma força, ela está aplicando uma força de volta. Mas para saber qual é essa força, a gente tem que apelar para a ideia da terceira lei de Newton, ou o princípio de ação e reação. Ela diz que para toda ação existe uma força igual, de mesmo módulo, mesma direção, porém de sentido oposto. Só que na reação você tem uma força que também vai estar agindo num corpo diferente. Vou dar um exemplo melhor. Quando você soca uma parede, como eu já expliquei, você vai estar aplicando uma força na parede. Essa parede vai aplicar uma força que é exatamente igual à sua, que ela vai vir na mesma direção, só que ela vai vir no sentido oposto, e enquanto a força que você está aplicando vai na parede, a força que a parede está aplicando vai na sua mão. Porque se a gente atribuísse que a força é no mesmo corpo, então você vai ter uma situação de inércia, porque seria uma situação em que cada força em um corpo vai agir uma reação em um mesmo corpo, e essas forças iriam se anular, e com isso não ia acontecer nada no universo, porque toda força se anular com toda força e acabou. Mas não é assim que funciona. A ação vai ter uma reação em um corpo diferente. É só você imaginar uma situação agora onde tem dois patinadores no gelo. Quando um empurra o outro, você vê que não é só quem foi empurrado que vai se movimentar. Quem empurrou também. Porque essa força que foi colocada faz com que ele vá para trás. E por conta da falta de atrito no gelo, você tem uma situação em que ele se movimenta mais. Uma coisa que você pode não perceber quando a gente tem um solo normal, quando você está aí no chão, que você está e empurra alguém. Talvez você sinta a força para trás, mas você não vai perceber ela tanto. Porque quando você está no solo, você tem um atrito, e esse atrito faz com que você não se mova. O funcionamento do atrito eu vou explicar mais aprofundadamente em outro vídeo, porque é um assunto bem mais longo e fica melhor. Mas só para dar uma ideia, o atrito faz pelo menos com que nós andemos, e nessa situação, esse conflito de ação e reação não vai fazer com que a cada passo que a gente dê, por exemplo, a gente vá para trás, ou cada canto que a gente segura, a gente se joga para o outro lado. Porque, por exemplo, se não tivesse atrito aqui, se eu fizesse só isso na parede, inclusive eu nem estaria de pé, mas vamos atribuir que eu estou de pé. Se eu fizesse só assim na parede, essa força que eu fiz seria uma força de reação igual, que faria eu ir para o lado, porque tem aquela questão da força é a massa vezes a aceleração, e se não tiver uma força resistiva, toda massa vai sofrer uma aceleração, nem que seja muito pequena, mas existe. Agora, uma consequência muito clara da ação e reação é uma força conhecida como força normal, que ela é uma força de apoio, e ela funciona exatamente como o nome fala. Ela funciona como quando o objeto está apoiado em outro, você tem uma reação por parte daquele objeto que está em apoio. Vou pegar aqui um objeto para dar uma exemplificação mais clara. Eu tenho aqui esse livro. Se eu pressionar ele na parede, se eu colocar uma força com ele na parede, eu vou ter uma situação em que ele está parado. Para ele estar parado, a somatória de todas as forças vai ser igual a zero. Se eu analisar essas forças aqui, eu tenho uma força para baixo, que é a força peso no objeto, e eu vou ter uma força contrária, que é uma força de atrito, que como eu falei, eu vou explicar melhor depois. Mas para analisar a ação e reação, eu vou analisar a força na horizontal, porque eu estou fazendo uma força na horizontal com a minha mão. Se o objeto não está entrando na parede, e se o objeto também não está me empurrando, de forma que não está me movimentando, então eu tenho uma força que a parede está fazendo no objeto, e essa força que a parede está fazendo no objeto é exatamente igual à força que eu estou fazendo no objeto. Então quer dizer que a força que eu estou fazendo no objeto é a força que o objeto está fazendo na parede, e consequentemente essa parede está fazendo a mesma força no objeto, e isso faz com que ele fique parado. Porque eu tenho uma força da minha mão nele e eu tenho uma força da parede nele. A força que a parede está fazendo nele é conhecida como uma força normal. E essa força normal, ela vai depender, obviamente, da força que está sendo aplicada nele.
e de como ele está disposto nesse plano. Vou dar uma exemplificação agora mais clássica que as pessoas explicam para a força normal. Se eu tiver um plano e colocar um objeto em cima dele, agora aqui eu só vou analisar na vertical. Eu tenho uma situação que eu tenho a força gravitacional no objeto, correto? A única força que está nesse objeto é a força gravitacional. Se ele não está descendo, então tem uma força contrária, de mesmo módulo, mesma direção, só que em sentido oposto, princípio da ação e reação. Mas nesse caso aqui ele também não está subindo, então essa força, como eu falei, igual. Como é que eu calculo essa força? Se o objeto está na horizontal, exatamente na horizontal, está parado, nem preciso ligar para o atrito nesse caso, porque eu só estou analisando na vertical. Então a normal vai ser igual ao peso nesse caso. Quando você tem um plano inclinado, você vai ter uma situação em que você vai ter que calcular baseado em uma angulação para saber qual é a força normal, porque o peso está exatamente para baixo agora. E a força normal ela não está para baixo, ela está numa diagonal, ela está mais ou menos assim. Não vou ficar segurando assim porque ele vai cair já já. Eu expliquei primeiro força no objeto ou na parede, porque quando você tem uma explicação, normalmente as pessoas explicam com o objeto num plano, a pessoa vai tendo uma falsa ideia de que a força normal é exatamente a força peso sempre, mas não é assim que funciona. Ela é uma força que está diretamente ligada a uma reação do plano com a força que o objeto está fazendo nesse plano. Porque a reação da força gravitacional que está no objeto vai estar sendo lá no centro da Terra. Porque da mesma forma que a Terra meio que está fazendo essa força, a explicação se é uma força ou não exatamente é algo mais à frente, mas eu vou atribuir como se fosse uma força agora para dar uma explicação melhor. Mas se essa força que está sendo aplicada no objeto, força gravitacional, está no centro da Terra, então, se eu tenho uma força aqui, a reação vai ser lá no centro da Terra. Só que como a Terra é muito maior perante o objeto, você nem percebe. Essas reações nem movem a Terra, na realidade. Agora a gente tem aqui um objeto que ele tem uma normal e, para finalizar, só demonstrar. Se eu pressionar o objeto mais ainda, eu vou ter uma normal que não vai ser mais o peso só. Vai ser um normal que vai ser o peso mais essa força que eu estou fazendo, porque a reação vai ser maior para o objeto continuar parado, para o objeto continuar inerte. Se eu levantar o objeto um pouco, mas ele continua em contato, eu ainda vou ter essa força de apoio que é a normal. Porém, ela vai estar mais fraca, porque agora vai ser a força peso menos essa força que eu estou fazendo para cima. Então você tem uma força normal menor. Só um spoilerzinho do próximo vídeo, mas o atrito, a força de atrito está diretamente relacionada com a força normal, o seu cálculo. Então, é basicamente isso. É assim que funciona a terceira lei de Newton e a força normal. Esse vídeo provavelmente foi mais curto. Esse vídeo foi mais curto, mas é porque o assunto realmente é menorzinho. Mas também se eu colocasse o outro assunto nesse próprio vídeo, ele ficaria muito longo. Então é só isso que eu vou passar hoje. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com alguém que você acha que vai gostar, que vai se interessar e que vai entender esse assunto por conta da minha explicação do seu modo conceitual ou também do modo matemático, com um vídeo que eu vou postar, ou já postei, não sei. Mas compartilha se você tiver alguma crítica, se você tiver algum comentário, se você tiver algum apoio, se você tiver qualquer coisa desse tipo, comenta aí que eu vou procurar responder da melhor forma possível e por aí vai. Então é isso, tchau!